Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um Sinal de Esperança. Hoje, 29 de junho, quinta-feira, nós vamos meditar um pouquinho do Evangelho de São Mateus. Eu sou a Denise, membro da comunidade Obra de Amor, e eu quero começar essa nossa reflexão deixando uma pergunta para nós, para mim e para você. Estamos fazendo a vontade do Pai? E qual é a vontade do Pai para a nossa vida? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar da nossa pequenez, nós queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por Ti, pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também todos os nossos irmãos. E o Evangelho de São Mateus hoje nos diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em teu nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra a casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele ensinava como quem tinha autoridade e não como seus escribas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, Jesus ele fala aqui para nós de dois construtores. O construtor prudente e o construtor insensato, né? Qual deles eu tenho sido? Qual deles você tem sido? Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra e a coloca em prática, né, é semelhante a esse homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Será que nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha? Quem é essa rocha? E aí a gente volta a esse nosso pensamento para quem é a nossa pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então, a nossa rocha ela tem que ser Jesus. A nossa vida, a nossa casa tem que estar alicerçada em Jesus. Ele tem que ser a base de tudo. Porque se ele for a base de tudo, e olha só, né? Jesus ele nos exorta e ele é muito claro nessas palavras. Ele diz que virão ventos, tempestades, são as tribulações do dia a dia. Mas se nós estivermos alicerçados em Cristo, nada dessas coisas nos abalarão. Em nenhum momento ele diz que aquele que constrói a casa na rocha não vai ter problema. O prudente que construiu a casa na rocha e o insensato que construiu a casa sobre a areia, ambos tiveram tribulações. Ambos enfrentaram ventos fortes, ambos enfrentaram tempestades. A diferença era o alicerce. Então, qual é o seu alicerce? Qual é o meu alicerce? Será que nós estamos fazendo a vontade do Pai? E aí eu volto na minha pergunta inicial. Estamos fazendo a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? Qual seria a vontade de Deus para a nossa vida? A vontade de Deus para a nossa vida, meus queridos, é que nós sejamos santos.
é que a gente busque a santidade, que a gente santifique a nossa vida. E se a gente tiver a nossa casa alicerçada nessa rocha, as tribulações não vão nos desviar do caminho. A gente não vai perder a nossa santidade. Se a gente tiver a nossa casa alicerçada na rocha, a gente vai conseguir cumprir a vontade do Pai para a nossa vida, que é a nossa santificação. E aí, às vezes, a gente pensa em santificação, né? Nossa, para ser santo eu tenho que fazer coisas grandiosas. Para ser santo eu preciso fazer grandes milagres, eu preciso ser um pregador conhecido no mundo inteiro, né? Eu preciso mover montanhas. E não é isso. A santidade é no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Se nós formos fiel no pouco, Deus vai nos confiar mais, né? Se nós conseguimos ser fiéis no nosso dia a dia, na nossa pequenez, assim como foi Santa Teresinha, na nossa pequenez, nós vamos estar fazendo a vontade do Pai. Então, que esse evangelho de hoje seja uma exortação para a minha vida, para a sua vida, para que nós possamos refletir se nós estamos realmente buscando a nossa santidade, fazendo a vontade do Pai, se nós estamos alicerçados nessa rocha. E que a Santa Teresinha, a exemplo da sua pequenez, possa nos ajudar a sermos fiéis nas pequenas coisas do dia a dia, porque são essas coisas que nos santificam. E eu tenho certeza que se nós começarmos nas pequenas coisas, Deus vai cada dia nos confiar mais, cada dia nos confiar mais, até que nós possamos nos doar por completo ao seu amor, à sua vontade. E assim, a cada dia nós vamos nos santificando. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que Deus te dê dias abençoados e que o Espírito Santo seja a sua fortaleza todos os dias, para que você busque a cada dia a sua santidade. Amém? Se você já é inscrito no canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, dá um like, compartilha. Se você é novo aqui, se é a sua primeira vez nos ouvindo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba as nossas notificações, tá bom? Um grande beijo, meus queridos, fiquem com Deus, até a próxima.